E aí, meus amados investidores, tudo belezinha? Neste vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o que são os REITs, os Real Estate Investment Trusts, e uma pequena comparação, com os estoques que são as ações lá nos Estados Unidos. Os REITs surgiram lá na década de 1960, quando o Congresso americano criou uma legislação especial com o grande objetivo de permitir que qualquer pessoa tivesse acesso a investir nos imóveis, principalmente com o objetivo de gerar renda. Inclusive, aqui no Brasil, o objetivo dos fundos imobiliários é exatamente o mesmo, Porque esses fundos imobiliários no Brasil, como os REITs lá nos Estados Unidos, têm que distribuir a maior parte dos rendimentos do recurso que entra no caixa para os seus investidores. Então, este aqui é o grande objetivo. Lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a gente vai ter três tipos de REITs. A gente vai ter os private REITs, que são os REITs privados, assim como também tem os fundos imobiliários privados aqui no Brasil. Nós teremos os fundos abertos, ou seja, que são de sociedade anônima. Lá nos Estados Unidos a gente tem uma nomeação um pouquinho diferente, mas eles não são listados, ou seja, são como se fosse no Brasil uma empresa aberta não listada. E a gente tem os públicos listados, que são exatamente os REITs que são negociados lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Essas são as classificações, mas pra gente, na prática, só funcionam os REITs listados, que são aqueles que a gente pode abrir uma conta na Stake e começar a investir lá nos Estados Unidos nesses REITs. O que a gente tem aqui também, depois é uma classificação dos ativos que compõem esses REITs. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos de outros fundos. Esses fundos de outros fundos investem em outros fundos imobiliários. Lá nos Estados Unidos não tem essa classificação. A gente tem apenas os fundos de equity, que são basicamente os fundos de tijolo que a gente tem aqui no Brasil, e os fundos de mortgage. Os fundos de mortgage são os fundos que investem em dívida. Bom, um fundo que investe em dívida, ele vai ter produtos de investimento semelhantes à LCI, à CRI, à Liga aqui no Brasil, que vai financiar produtos relacionados ao mundo da construção civil, mundo imobiliário. Então, vão ser REITs que vão comprar dívidas para financiar um hospital, uma escola, um shopping center, uma comunidade. E esses fundos, então, vão ganhar os juros e transformar isso aqui em renda para os investidores. Já os fundos de equity são exatamente os fundos de tijolo que a gente tem aqui no Brasil. A diferença é que lá os setores são muito mais diversificados. No Brasil, a gente tem basicamente shopping centers, hospitais, faculdades, mas não tem nada do mundo residencial. Não tem nada de data centers, não tem nada de lar para idosos, não tem nada de propriedades rurais. Nos Estados Unidos, os REITs de equities são muito diversificados. Eles têm as coisas mais criativas que você possa imaginar. Tem, por exemplo, o PSA, que é um fundo imobiliário, é um REIT lá nos Estados Unidos que é de depósitos. A gente tem o DLR, que é um fundo, basicamente, de data center. A gente tem o American Tower que, gente, olha só o que eles fazem. Eles constroem as torres para telefones, para botar os sinais lá, as anteninhas, e alugam essas torres. Então, é um mundo muito grande, muito diversificado. E eu gosto bastante de investir em REITs lá nos Estados Unidos, justamente por essa ampla diversificação, porque tem lares para idosos, tem communities, tem single home families, tem aquelas lojas americanas, tem os malls, tem shopping center mais tradicional, tem hospital, tem escola, tem... Gente, hotel é uma infinidade realmente muito grande de produtos que esses REITs investem lá nos Estados Unidos. E além disso, lá nos Estados Unidos, os ETFs distribuem dividendos. Tem um ETF que eu gosto bastante, que é o VNQ, que é o VNQ, traduzindo, dando uma brasileirada. Nesse VNQ, ele é um ETF que investe em diversos fundos imobiliários. Então ele vai pegar os fundos imobiliários somente de tijolo e vai investir nisso aqui, nos REITs só de tijolo lá, os REITs somente de equity, e vai investir nisso lá nos Estados Unidos. E a grande graça é que esses REITs vão distribuir os dividendos que vão para o ETF, e esse ETF vai pegar esses dividendos aqui e vai distribuir para os seus investidores. Então, a grande parte da minha carteira de REITs nos Estados Unidos está concentrado nesse VNQ, tá? Não é uma recomendação de compra, eu estou te contando aqui o que eu faço, o que tem na minha carteira, porque é uma forma de que eu posso diversificar bastante lá nos Estados Unidos, mesmo com pouco capital. Por mais que aqui na Real Estate a gente tenha corretagem zero, a gente sabe que tem o custo do câmbio, tem que ter a transação, de real para dólar. A gente sabe que a gente manda um monte de reais lá e chega um pouquinho de dólares, porque a nossa moeda é muito desvalorizada. Então é uma forma de diversificar bastante. Não precisa ser um grande gênio do mercado financeiro, porque vai ter uma grande diversificação interna e é uma baita pedida. Lá nos Estados Unidos, lá nessa lei de 1960, foi criado algumas características básicas para que uma empresa, porque lá, aqui no Brasil, um fundo imobiliário é um fundo. Lá um REIT é uma empresa
específica para o setor imobiliário que pode ser listado na Bolsa de Valores. Então tem 4 condições essenciais para que seja considerado um REIT. Primeiro, é voltado para os investimentos imobiliários de longo prazo. Então não pode fazer aquilo que eles chamam lá de flip, né? Você não pode comprar uma residência, reformar e vender. Não é esse o objetivo de um REIT, né? É gerar renda, ou seja, um investimento de longo prazo. Tem que ter 75% da renda e do patrimônio voltados para o mercado imobiliário. Um REIT pode investir em ações? Pode. Pode investir em renda fixa? Pode. Pode fazer outras coisas para gerar renda? Pode. Mas 75% desta renda tem que ser no mercado imobiliário. 95% da renda tem que ser passiva, ou seja, tem que ser a longo prazo e gerar receitas passivas, sem uma administração ativa. Então, um REIT lá fora, ele pode colocar 95% do capital em imóveis para alocação de longo prazo e pegar 5% e fazer o flip? Pode, não é comum, mas também é permitido para tentar aumentar a rentabilidade desse REIT no longo prazo. E o último é que aqui no Brasil, os fundos imobiliários têm que distribuir 95% do seu resultado para os cotistas. Lá é uma empresa, então são acionistas e tem que distribuir no mínimo 90%. Percebe que o grande objetivo aqui é transformar esse investimento no mercado imobiliário em renda para que as pessoas possam ter um fluxo de caixa e possam usar isso inclusive como instrumento de aposentadoria, sendo que nos Estados Unidos mais de 50% da população já investe no universo de bolsa de valores. Qual que é a grande comparação aqui de um stock e de uma REIT? A gente tem um meio termo, né? A gente tem aqui as stocks, a gente tem os REITs aqui em cima, a gente vai ter os FIIs do outro lado, né? O REIT é uma espécie de fundo imobiliário, mas ele é negociado como uma ação. Então, você é um acionista e aqui no Brasil é muito comum a gente ter fundos imobiliários passivos. Eles compram os imóveis e deixam lá e não ficam comprando, vendendo, procurando melhorar o portfólio, né? E o imóvel deixam lá a longuíssimo prazo. Lá nos Estados Unidos, como se trata de uma empresa, é muito mais tratado como uma empresa do que como um fundo propriamente dito, um fundo passivo. Mas é uma empresa que não tem tributação interna. Então, o lucro que a empresa, que é um REIT, gera, não tem tributação interna. Então, o fundo lá, o REIT, comprou e vendeu um monte de imóvel, fez um monte de lucro. Qual que é a tributação do REIT? Zero. A tributação vai ser quando ele distribui esses dividendos para os investidores, que aí a gente, como investidor brasileiro nos Estados Unidos, a gente vai ser tributado lá na fonte, vamos chamar assim, em 30%, beleza? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Toda essa parafernália aí. Espero que vocês gostem de investir nos Estados Unidos. Lembrando que eu tenho uma parceria com a Stake e se você abrir a conta com o link aqui embaixo, você vai ganhar 3 meses do Stake Black, onde você tem acesso ao relatório dos analistas, cotação real time e várias outras funcionalidades especiais. Beleza, galerinha? Um beijo, um abraço, bons investimentos a todos, até a próxima aí. Tchau!